E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e este é o programa Duplo Expresso que começa a partir de agora. Eu estou falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia, e daqui a pouquinho o Rômulus Maia, que apresenta comigo, a partir da Suíça, chega e a gente começa esse programa com muita informação, onde quer que você esteja. É sempre um prazer estar aqui com você. Bom dia para Glaci Leão, que chegou, Márcia Falcone. Bom dia, Yorkshire T, obrigado por ontem, Yorkshire, muita informação a partir do evento que aconteceu em São Paulo. Beth Garcia, bom dia para Ladimar Vieira, bom dia para João da Silva, bom dia para todo mundo que está chegando, tá bom? Valquíria Nóbrega também já chegou, e eu desejo um ótimo dia, daqui a pouquinho o Rômulo chega. Grande Carlos Krebs, olha, estou dependendo daquele texto hoje, hein, Carlos? Um abraço para você. Paulo Vasconcelos, Gisele Rabelo, bom dia para Érica Soares Leal, para quem mais? Marli Barbosa e para todo mundo que está chegando. Tá? Você pode começar a compartilhar a partir de agora o programa e compartilhando o programa você amplia essa rede para que mais pessoas possam assistir. O Roberto Sabo, Dulce Helena Costa também já chegaram. E eu sou grato a vocês que assistem diariamente, convidem amigos, apresentem o programa aos amigos. Ana Luquezzi, Nils Ivar, já chegaram. Rômulo chegou, vamos acrescentar o Rômulo aqui. Olá, Rômulo. Bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo. Nessa sexta-feira, 19 de janeiro. Programa bom hoje, hein, Wellington? Opa, que programa bom hoje, hein? Hoje com Marilena Chauí, hoje tem a professora Beatriz Vargas, hoje tem o Rubens Francisco aqui com a gente. Então, um programa movimentado, um programa com muitas atrações, vamos chamar assim, né? E por conta disso, a gente sabe que tem que otimizar bastante. E nós vamos... Estou esperando aí o ok da Camila. Não vi Camila aqui hoje ainda. Não sei. Vamos ver o que está acontecendo. E contagem regressiva aí, né, Rômulus, para o dia 24. Um dia que caminha para o sepultamento oficial da justiça brasileira, que já está morta, né? E nós precisamos agora promover um sepultamento digno para poder recomeçar, buscar uma nova justiça para o Brasil. Todos sabem que Lula será condenado por uma justiça corrupta, uma justiça injusta, por um crime que não cometeu, um crime que não existe. Estão atribuindo a Lula um apartamento que não é dele, e aí inventaram uma ginástica para dizer isso, para dizer aquilo, mas é tudo cachorrada, não existe outra palavra. Então, estamos caminhando para isso. E, como não tem argumentos, eles buscam agora como desvio de foco, violência, agressão, um deslize de um discurso aqui, outro ali, quando a agressão, a violência estão instaurados na imprensa, que tem um monopólio, sobretudo a Globo, numa justiça racista, seletista, né? A luta de classes está escancarada, os empresários estão querendo que os trabalhadores sejam escravos. Existe aí realmente um cenário de revolução que está sendo criado e o Brasil nunca passou por uma revolução. E isso será necessário. Se sangue vai jorrar, eu não sei, mas que a necessária revolução está muito próxima de acontecer, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida porque quando a baderna está instaurada nas instituições, o único caminho para a sociedade é a insubordinação civil. E essa insubordinação, ela significa que a sociedade está mais preparada, mais evoluída do que as instituições que deveriam salvaguardar a sua estabilidade. A sociedade brasileira é uma sociedade pacífica, não reagiu a todos esses abusos, desde o golpe, a perda de direitos e etc., porque os brasileiros acreditam
que através da eleição eles podem fazer uma correção. É uma reação muito inteligente, é uma reação muito madura, que mostra que o brasileiro está pronto para ser representado por instituições mais sérias. Mas, lamentavelmente, a ganância, a usura, a vaidade estão falando muito mais alto, aliados aí ao sentimento de entreguismo, ao sentimento de complexo de inferioridade que existe nessa falsa elite brasileira, que é sabujo dos Estados Unidos da América e do capital financeiro internacional. Rômulus. Então realmente está todo mundo na expectativa para o que vai acontecer na semana que vem. E você sabe que é o seguinte, eles já tomaram a decisão, o lado de lá já tomou a decisão de não deixar Lula concorrer. O que eles esperam é para ver como a sociedade brasileira reagirá diante do que eles vão fazer. Então, a decisão final depende do povo. O impulso deles, a predisposição é impedir Lula. Isso está claríssimo. Então, provavelmente, semana que vem haverá uma condenação. Eu acredito nisso. A gente vai lutar, vai lá mostrar a nossa indignação, a nossa irresignação diante disso. Mas o resultado, eu acredito que está dado. E aí, a decisão final, evidentemente, vai se dar em Brasília, nas instâncias superiores com as apelações. A predisposição em Brasília, como a gente sabe, a STF está no golpe, foi um dos coautores do golpe, ele não foi omisso, ele foi um coautor do golpe. Então, a gente sabe que a predisposição é não deixar Lula concorrer, mas ali é uma corte política. Se a gente fizer a pressão para mostrar que nós não aceitamos e que o Brasil vai parar, não vamos aceitar a perpetuação desse projeto, ali é que as coisas podem mudar. Então, eles estão na expectativa, a vontade deles é impedir que um projeto popular e que defenda a soberania brasileira volte ao poder, mas eles estão aguardando para ver se a sociedade vai entubar mais essa, se a sociedade aceita calada mais essa. Então, por isso que é importantíssimo Porto Alegre, o dia 24, o dia seguinte, não se deixar abater. Wellington, isso é muito importante. Várias vezes, como por exemplo, no dia seguinte da votação do golpe no Senado, da primeira vez que afastou a Dilma e da segunda vez que confirmou, muita gente da militância, eu entendo, muita gente ficou abatida, saiu da internet, viu, poxa, eu lutei tanto, não adiantou nada. Gente, essa corrida é de maratona, não é de tiro de 100 metros. Então, a corrida é longa. A gente tem que conseguir assimilar a porrada e continuar. Então, a porrada que a gente vai levar no dia 24 já está dada. Não é para ficar se sentindo mal por uma condenação desses canalhas. Pelo contrário, tem que servir como motivação para a gente ir para Brasília em cima de STJ e STF. E dos políticos, que vão articular por trás. Então, isso é importantíssimo. Fica esse alerta. Semana que vem a gente reforça isso, porque quando eu comecei a militância, né, Wellington, você também deve ter visto isso, eu comecei a ver isso. Muita gente da militância, claro, é apaixonada por esses temas, é muito aguerrida e leva aquilo para o lado pessoal. E aí leva um baque, fica meio que um estado de choque e fica esperando. Não, gente, isso aí já está dado. Semana que vem a luta é para mostrar já a nossa irresignação e revolta com o que aquele TRF4 vai fazer. Não se deixem, o PIG vai tentar vender para a gente como grande derrota, acabou, agora o Lula acabou, e vai tentar, o PIG vai tentar colar no dia 25 o Lula como página virada na política. A gente não pode cair nessa, não pode assimilar o golpe e passar recibo de frustração e tristeza. Pelo contrário, ali tem que ser a motivação para a gente ir para cima com mais afinco ainda, não é, Wellington? Sem dúvida. E um desses caminhos, Rômulus, é o diálogo e o argumento. A argumentação é indispensável nesse momento para que todas as pessoas possam trazer para o nosso lado mais e mais pessoas, sobretudo aquelas que estão abandonadas pelo Estado, aquelas que são até mesmo vítimas de chacota da elite que tira sarro da miséria de quem está nas calçadas pedindo comida, dos filhinhos de papai que tocam fogo em mendigos e índios que estão relegados a
qualquer situação extrema de abandono e de uma situação subhumana. Então, eu acredito que seja o momento de resgatarmos a certeza de que o Brasil regrediu por décadas. A miséria, a fome, a pobreza hoje estão presentes nas vidas e na rotina. No lugar de ficar perplexo, apenas ficar triste, abatido porque viu uma pessoa sofrendo, pedindo esmolas, dormindo no chão, no frio, ou no calor, ou com fome, ou sei lá o quê. Tente politizar essas pessoas. São cidadãos. Se você teve empatia com ela, dê a ela a única arma que ela tem, o voto. Vamos criar mutirões para tirar o título eleitoral de todos esses pobres abandonados, de todas essas pessoas jogadas na miséria. São essas as pessoas que vão mudar o Brasil, porque são essas pessoas que precisam da nossa ajuda. Então, esse papo furado de classe média, eu já falei isso, repito, classe média que está com a gente nessa luta, que tem empatia com o outro, que sabe que essa justiça é injusta, essa classe média já está indignada e já lutou contra tudo que está aí e vem lutando. Agora, a classe média que está se sentindo feliz porque agora vai poder viajar para Miami sem ter um pobre do lado no avião, essa classe média não tem jeito. Esse voto nunca será nosso, porque são pessoas contaminadas pela alienação da família, da televisão, do seu ciclo social. Então, não vamos lutar aqui nadando contra a maré. Temos que trazer o pobre de volta. O que fez Lula ser o que é foi o contato com o pobre, com o povo. Não foi com classe média coisa nenhuma. E esse povo que comeu e que estudou até bem pouco tempo com Lula e Dilma nunca foi classe média. E agora sabe disso. E aqueles que cuspiram no prato que comeram sabem que deram um tiro no próprio pé. Então, Rômulus, a hora de trazer o pobre para o nosso lado. Correto, então. E isso, aliás, eu acho que você deu uma ótima introdução para a convidada que nós vamos ligar em instantes, às 6h15. Combinei com a professora Marilena Chauí, que vai falar com a gente sobre a discussão política, como engajar a discussão política, a luta política nesses tempos dessas novas tecnologias, das redes sociais e das bolhas que vêm com elas. Porque há um impulso humano, Wellington, que a psicologia explica já há algum tempo, e os economistas têm se debruçado sobre isso nos últimos anos, que se chama dissonância cognitiva, que é um descolamento das pessoas em relação à realidade. Então, elas buscam algo que eles também chamam de viés de confirmação. A pessoa só se interessa por informações, discursos, narrativas que confirmem o que ela já acreditava anteriormente. Então, as redes sociais, isso é humano, é normal, todo mundo tem isso, eu tenho isso, o Wellington tem isso, você que está nos vendo tem isso, é normal, é natural. Mas as redes sociais, as novas tecnologias, facilitam ainda mais isso, porque ela permite que você selecione e efetivamente só seja exposto ao que vem confirmar o que você já acreditava. Então, a pregação para convertido. Então, isso fica difícil, porque a luta política, evidentemente, se dá no fortalecimento com o diálogo com os seus, mas da interação entre as forças, né? Você com o outro. Então, cada um está ficando mais radicalizado. Isso é um grande desafio para a concertação social, para o diálogo, porque cada campo está E isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. A gente vê Estados Unidos, eleição do Trump, Brexit, etc. Né? Os campos estão ficando mais radicalizados e não há diálogo entre eles. Então, estou muito ansioso para ouvir o que a professora Marilena Chauí tem a dizer sobre isso. Ela disse que ultimamente está se dedicando a esse tema na pesquisa dela. Eu acredito que você que está nos vendo também esteja bastante ansioso para saber o que a professora Marilena tem para dizer, não é, Wellington? Pois é, enquanto você liga para ela aí, eu vou dizendo aqui, alguém aqui escreveu, não sei quem foi, que subiu aqui rapidinho. Wellington, não é hora de derrotismo. Que derrotismo? Quem é que está falando? Eu estou falando de continuar a luta. Rômulo falou exatamente isso. Wellington. Oi, professora Marilena, bom dia. Bom dia, Rômulo. Professora Marilena, nós já estamos no ar
E antes de ligar para a senhora, eu já fazia a introdução do nosso tema, eu dizia que há um fenômeno, vieses cognitivos do ser humano que já são antigos, que são conhecidos, dos quais todos nós somos vítimas, que é o viés de confirmação, em que a pessoa busca ler ou ter acesso à informação que já confirma o que ela acreditava previamente, a dissonância cognitiva, que é o descolamento inconsciente do que é apresentado pela realidade, e eu falava que isso já é natural, mas que a nova tecnologia, as redes sociais, elas facilitaram isso ainda mais. Então, a gente está vendo, né, a formação de bolhas, em que cada um fica falando aos seus, ficam mais radicalizados, e isso é um desafio ainda maior para a luta política nesses tempos, com essas novas tecnologias que aumentam a predisposição a esse impulso humano. Então, professora, estamos todos muito ansiosos para ouvir o que a senhora tem a dizer sobre essa questão. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de observar é que nessa maneira das bolhas funcionarem e o modo como se dá a comunicação nas redes sociais, com a formação de tribos que se autoestimulam sem uma verdadeira comunicação com a diversidade e a diferença. Antes de pensar isso, há uma coisa que eu acho que é importante nós levarmos em conta quando nós tomamos o modo como as mensagens são produzidas e transmitidas. Os meios de comunicação tradicionais criaram figuras de autoridade. O apresentador, o entrevistador, o repórter, são eles os portadores de um saber sobre uma determinada situação, uma determinada pessoa, um determinado acontecimento. E eles, se você assiste, por exemplo, programas de entrevista, ou há um acontecimento, uma revolta popular, uma enchente, um terremoto, o risco do início de uma guerra civil, as coisas mais variadas. Se você prestar atenção no que o repórter, no que o entrevistador faz, você tem uma certa medida do que depois vai acontecer nas redes sociais. E que é o seguinte: quando a tradição política formulou a ideia de opinião pública, essa ideia estava ligada à concepção de que grupos organizados, classes sociais, instituições podiam e deviam manifestar publicamente as suas ideias, defendê-las e expandi-las. A opinião pública era pensada como uma expressão em público da racionalidade de opiniões de grupos determinados. Você tinha a presença de uma razão que falava em público, de um pensamento racional que se expunha em público na defesa dos seus interesses, na tomada de posição num conflito. Bom, ora, quando você toma, como eu dizia, situações coletivas, e está lá o entrevistador, está lá o repórter, está lá aquele que vai fazer a comunicação, ele entrevista as pessoas que estão naquele acontecimento, ou como protagonistas, aqueles que realizam o acontecimento propriamente dito, seja como espectadores. Ele nunca pergunta para as pessoas o que é que você sabe a respeito desse acontecimento, ou desse evento, dessa pessoa, desse conflito. Ele nunca pergunta o que você pensa sobre isso. Ele pergunta o que é que você está sentindo.
do outro é um sentimento, algo que vem das profundezas da sua pessoa e como um grito que aparece no ar. Por que ele pergunta o que é que você sente e não o que é que você pensa, o que é que você sabe? Porque o pensamento e o saber se tornaram um monopólio daquele que está fazendo a entrevista, daquele que está fazendo o programa, do repórter, do entrevistador, daquele que representa em público a razão. Isso significa, portanto, que você tem a ilusão de estar dando uma opinião em público. Você não está fazendo isso. Você está expondo em público sentimentos. Sua raiva, sua tristeza, seu ódio, sua alegria. Essa interioridade sentimental das paixões que você expõe em público e não uma ideia, um pensamento, um argumento, né? De tal maneira que as pessoas se acostumaram com, e sobretudo os jovens, se acostumaram com essa ideia de que falar em público é uma exposição da sua intimidade. Não é uma explicitação de uma ideia, de uma tomada de posição. Ela é a exposição em público da vida privada, da intimidade. De tal maneira que você tem o mundo neoliberal, aquilo que é o núcleo do mundo neoliberal, operando na maneira como a comunicação se dá na internet, nas redes sociais. O que o neoliberalismo faz? Ele se caracteriza pelo alargamento do espaço privado dos interesses de mercado e o encolhimento do espaço público dos direitos. Então, quando você praticamente destrói a noção de um espaço público institucional de direitos e você expande o espaço privado dos interesses e eles é que comandam o mundo social, você passa a compreender que a vida privada perde a dimensão de uma vida privada contida e ela se torna aquilo que vem se expor no espaço público, né? E você tem, portanto, essa maneira pela qual, no lugar de opiniões em público, você tem sentimentos em público. A vida privada, na sua intimidade, desaparece como tal e fica exposta. Ora, se você vai operar no campo das paixões, no campo da pura afetividade, você pode entender essa coisa muito complicada, que é a seguinte. É verdade que as redes sociais, a internet, permitiriam uma democratização da informação. Porque, em vez dela estar como um monopólio das empresas privadas de comunicação, ela se torna aquilo que cada indivíduo e cada cidadão pode apresentar em público e trocar ideias com os outros e aumentar as suas informações e ampliar as informações dos outros. Ora, em vez desse processo verdadeiramente democratizante que a comunicação poderia ter, dado o modelo neoliberal de exposição do que é privado, e dado o modelo que as companhias as empresas de comunicação forjaram de exposição de sentimentos, você não tem a democratização da informação que poderia ocorrer, que seria o essencial no mundo globalizado. E por que seria essencial? Porque nós sabemos que a internet, as redes sociais, elas estão
elas estão ligadas a um controle, a uma vigilância realizada por um pequeno consórcio que forma a Internet, o Internet Protocol, né? E se você toma o que a nova tecnologia é capaz de fazer, e se você toma o que o Assange e depois o Snowden apresentaram, você perceberá que, do lado do usuário, ele expõe seus sentimentos, ele grita os seus sentimentos para aqueles que sentem o mesmo que ele. Então forma essa bolha em que eu estou sempre na companhia daqueles que sentem como eu. Nada se expande. Eu não vou em busca daquilo que eu não sabia, né? Eu simplesmente repito aquilo que eu sinto sempre. E dado o anonimato, eu posso fazer isso na forma do ódio, da raiva, da cólera, uma coisa gigantesca, como a gente vê. Mas, por outro lado, aqueles que têm o controle efetivo do objeto tecnológico que nós estamos usando, eles usam isso em um sistema mundial, planetário, de controle e de vigilância, não só de grupos sociais, de partidos políticos, de outras empresas, não. É dos indivíduos, da nossa vida privada individual. Então você está exposto 24 horas por dia a uma vigilância e a um controle anônimos de grupos poderosíssimos. Então, nós temos a ilusão de uma democratização da informação e da comunicação que não se realiza, de um lado, porque a tendência é você permanecer no grupo que confirma o que você acha que você já sabe, e por outro lado, porque tudo que você diz, tudo que você exprime publicamente, né, já entra num sistema de vigilância e controle. Então, eu diria que o que preocupa muito é essa maneira pela qual aquilo que poderia ter sido uma revolução democrática do direito à informação, do direito à opinião, de uma circulação verdadeira a respeito dos fatos sociais, dos fatos econômicos, dos fatos políticos, da vida cultural, das artes, se torna um bloqueio de fato, né? Em que a gente acaba não exercendo mais a tarefa crítica do pensamento e o trabalho cognitivo, né? E o fato de que você é vigiado e controlado 24 horas por dia na sua privacidade a mais completa, né? Além disso, eu costumo fazer uma comparação sobre a falta de autonomia de nós que somos usuários desses novos meios de comunicação. E a comparação que eu faço é a seguinte. Na Revolução Inglesa do século XVII, os revolucionários, camponeses, operários, estudantes, intelectuais, artistas, enfim, os revolucionários se reuniam em pequenos grupos nas várias cidades, em assembleias, discutiam, né, formavam uma opinião e tinham que divulgar isso para outros grupos a fim de se organizar em escala nacional. Cada membro desses grupos possuía uma prensa de madeira que ele mesmo tinha fabricado. Ele fabricava a prensa, os tipos também de madeira,
Com ervas ele fabricava tintas, ele arranjava papel, e terminada a reunião, terminada a assembleia, ele vinha com a sua prensa e imprimia os folhetos narrando o que tinha acontecido e as decisões tomadas, para panfletar. Ou seja, você tinha um indivíduo que tinha o controle completo do instrumento que ele usava, do instrumento técnico que ele usava para realizar a ampliação da comunicação. No nosso caso, nós somos usuários. Nós não temos nenhum conhecimento, nenhum controle técnico, tecnológico, científico e econômico sobre o meio que nós estamos usando. Nós não temos autonomia sobre ele. Então, nós somos determinados pelas condições tecnológicas do meio que nós estamos empregando para a realização da nossa comunicação. Então, vigiados, controlados e meros usuários de um conjunto de meios tecnológicos sobre os quais nós não temos conhecimento e controle. Então, eu diria que, seja no conteúdo, seja na forma, seja nos procedimentos, a democratização da informação, a possibilidade de uma verdadeira comunicação e a criação de uma opinião pública planetária, democrática, se torna quase impossível. O que você acha? Acho excelente, a senhora deu mais uma aula, professora. E eu queria vou fazer a pergunta que o Wellington me mandou para ler para a senhora, mas antes eu queria fazer um comentário. Ontem, na TV pública francesa, foi ao ar uma matéria retomando alguns artigos que foram publicados nos meses anteriores, desde novembro do ano passado, que estão muito em linha com o que a senhora disse. A senhora fala dessa questão não diga! Com a exposição do sentimento, mas é mais grave ainda. A senhora falava dessa tendência da geração atual, que foi adestrada a falar do seu sentimento, mas o próprio design, o desenho do Facebook, da maneira com que ele faz as pessoas interagirem, ele é feito para estimular o sentimento e torná-lo viciante. O Facebook ele tem como objetivo viciar a pessoa na liberação de dopamina, que é um neurotransmissor do cérebro. Eles têm pessoas, psicólogos, enfim, pessoas que veem essa interação homem-máquina, e eles o Facebook, a interação com o Facebook estimula as mesmas áreas do cérebro que a cocaína, por exemplo. Então, eles fazem tudo para tornar cada vez mais viciante nesse high, nesse barato de sentimento. E pessoas, inclusive, hoje há muitos críticos, um dos cofundadores do Facebook, se chama Sean Parker, junto com o Mark Zuckerberg, ele se tornou um crítico vocal, ele faz uma objeção completa a essas redes sociais, por isso, porque elas se tornaram, e elas buscam como a fonte de receita delas é na manutenção daquelas pessoas ali. E eles manipulam o sentimento para conseguir que a pessoa fique ali o dia inteiro, em cima, numa escalada de sentimento, como a senhora falou, o sentimento, externar sentimento e se retroalimentando com o que os outros estão liberando de sentimento ali. Eles estão fazendo uma objeção porque está fazendo uma manipulação coletiva da psicologia humana. Não é uma coisa assustadora. Mas que bom! Eu vou procurar esse material, porque eu tenho me ocupado muito com isso, porque como eu lido com os jovens, né? A minha grande preocupação é esse universo tecnológico, esse mundo virtual, as redes. E então eu vou procurar esse material e toda essa crítica, porque reforça e me ajuda muito nessa minha luta contra. A ideia minha é mesmo essa de que você produz um vício, porque eu não sei nos outros países, mas aqui no Brasil, em particular, no caso de São Paulo, as crianças e os jovens e os adultos com o aparelho na mão, você ininterruptamente nas ruas,
pessoas nos veículos. Você entra num restaurante, há uma mesa com 5 pessoas. Elas não falam entre si, elas estão com um aparelhinho. E muitas vezes elas estão conversando entre si através do aparelhinho. Então, é um universo de alienação. Então eu quero muito ver, vou procurar todas essas análises e essas críticas, porque reforçam muito a minha preocupação. Sim, com professora. a verdadeira alienação. E, sobretudo, com a ilusão que é produzida de que você participa do mundo, de que você opina, de que isso é politicamente democrático e assim por diante. Então, há um conjunto de manipulações ideológicas de produção da alienação e da ilusão que são muito importantes. E eu tenho trabalhado muito sobre essa questão. Então, obrigada, Rômulo. Eu vou procurar esse material. Professora, a senhora não precisa procurar. Terminando o programa, eu mando para a senhora o link. Evidentemente, a matéria é em francês, porque eles disponibilizam na TV Pública, ela disponibiliza no YouTube. Então, o programa chama Envoyé Especial, Enviado Especial, é um programa semanal de reportagens investigativas. Eu vou disponibilizar também e eu vou conversar. Nós temos um coletivo de tradutores pela democracia que nos apoiam. Eu vou ver se a gente consegue legendar esse vídeo, porque eu acho que é importante a difusão para o público também que não entende francês. Que não sabe francês. Exatamente. Claro. Mas eu mando para a senhora. É fundamental. E aí eu queria perguntar, professora Marilena, o público, a senhora sabe que semana passada, desde a semana passada e hoje, estava na grande expectativa e foi uma expectativa mais que realizada. As pessoas gostaram muito da sua participação aqui. Então nós queríamos convidar a senhora, se possível, para voltar na semana que vem, falando de outro tema. O Wellington Calazans tem uma sugestão para a gente discutir, ainda nessa linha das redes sociais, desse tema, né, da confirmação, da manipulação de sentimentos e manipulação política, a questão das fake news. O que a senhora acha? A senhora poderia, na semana que vem, voltar para conversar com a gente e dar mais uma aula? Rômulo, eu vou fazer uma pausa, porque eu me dei o direito de tirar umas férias. Claro. Então, eu vou sair, eu vou viajar no dia 24 e volto no dia 10 de fevereiro. Nós podíamos ir para fevereiro. Serve fevereiro? Claro, serve. E as pessoas vão ficar com expectativa maior ainda, esperando a volta da professora Marilena Chauí. Então, você gosta que seja sempre às sextas-feiras? Você prefere quinta, quarta? Sexta-feira é melhor, porque a senhora sempre faz instiga o pensamento e as pessoas vão ficar refletindo no fim de semana sobre todas essas problemáticas que a senhora expõe aqui. Então, vamos marcar 16 de fevereiro? Perfeito. Combinado, professora. Estamos combinados, então. Então, tá certo. Ok. Bom... Eu fico muito agradecida pela repetição do convite, porque, de um modo geral, eu sempre fico com medo de falar demais e de chatear o ouvinte. Mas então, se deu certo, continuamos. Muito pelo contrário. Todo mundo estava perguntando, a professora Marilena volta mesmo nessa sexta-feira? Está confirmado? Era uma grande expectativa, então as pessoas vão ficar ainda mais felizes de saber que a senhora retorna para conversar com a gente aí mais vezes, né, às sextas-feiras, sempre que possível, professora. Tá bom, Rômulo. Obrigada, viu? Então nos vemos em fevereiro. Combinado. Nos falamos em fevereiro. Combinado. Um bom abraço e bom dia para a senhora. Igualmente. Pois é, desejamos boas férias aí à professora Marilena Chauí, filósofa reconhecida internacionalmente e que trouxe uma aula maravilhosa hoje pra gente. Agora, uma aula que ela deu aí no finalzinho foi, Rômulus, uma aula para Moro, para o pessoal do TRF4, para esses que pensam que pensa. Não é? A humildade, tenho falado sobre isso aqui. Ela ficou com vergonha de saber se estava abusando do público. Você imagina uma coisa dessa. Imagine, né? Então, eu me sinto até envergonhado de ter que ouvir isso, porque, assim, uma pessoa que fala tudo que falou, que traz o público para uma reflexão tão importante,
que faz uma crítica duríssima, que é a manifestação de sentimentos, ao invés da reflexão cognitiva, da ação cognitiva. Ainda acha que pode estar incomodando, é porque o problema não está nela, está realmente numa massa esmagadora que compõe o público, não o público do nosso programa, certamente, mas muitas outras pessoas que ainda estão totalmente alienadas por uma máquina de propaganda do PIG, que é o Partido da Imprensa Golpista. Rômulo, uma coisa, você vai entrar em contato com qual a sua combinação aí com... Eu vou ligar para ela via Skype, só um minuto, Wellington, eu estou colocando já o link do programa francês ao qual me referi na descrição do programa, e depois a gente vai divulgar, evidentemente, e falar com nossos amigos tradutores se eles podem traduzir essa matéria sobre o Facebook. Mas já vou dar enter aqui, segura aí para mim um minutinho, e aí eu já chamo a professora Beatriz Vargas. A professora Beatriz Vargas já está aqui, dizendo que já está a postos. Você chama ela, então? Eu chamo. E eu lembro que o Rubens, ele vem logo na sequência também, tá bom? Então, a professora Marilena Chauí vai ficar de férias por umas 2 semanas ou 3, como vocês ouviram, e quando voltar, ela continuará dando às sextas-feiras a profilaxia contra Hooks e Faustão, não é? E Faustões, Hooks e Faustões. É a profilaxia do Duplo Expresso, para você não ficar contaminado no fim de semana. Tá bom? Agora, Wellington, antes de você chamar, eu queria reforçar o registro que você fez, né? A humildade, alguém, ela pensando se as pessoas não estaria abusando de falar demais. Realmente é sensacional. Pois é, bom dia. Agora a nossa nova convidada do dia, a doutora Beatriz Vargas Ramos. Bom dia! Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulo. Tudo bem? Primeira vez esse ano, ainda estamos no mês de janeiro, então não é redundância e também não é Rubinho Barrichello, mas feliz ano novo. Obrigada. Feliz ano novo para nós todos. Pois é. Professora, doutora Beatriz Vargas, eu e o Rômulo combinamos com a senhora, com você, preferiu que eu chamasse de você. Então, tudo bem. Com você, um comentário, a sua palavra sobre o absurdo jurídico da condenação de Lula. E quando falamos da condenação de Lula, é porque se vai haver alguma novidade, será um resultado contrário. Porque, inclusive, o livro Sentença Anunciada, né, que a Carol Proner reuniu aí os depoimentos e os artigos de mais de 120 juristas, ele já previa a condenação lá na primeira instância, com Moro. Agora o Brasil sabe que a condenação se deu com base num apartamento que não pertence sequer quer dizer, que a justiça reconhece como sendo de outro proprietário. Então, é como se estivesse sendo incriminado pelo assassinato de uma pessoa viva, fazendo um paralelo. Então, professora, como é que a gente pode explicar ao estudante de direito, ao cidadão comum que quer saber o que é justiça, uma situação como essa, onde um réu é visto como adversário, uma sentença é esperada por quem acompanha a sucessão dos fatos e que a justiça é o que está mais distante dessa prática da justiça. Wellington, antes de responder propriamente a essa pergunta direta, eu queria só fazer um esclarecimento sobre o livro Comentários a uma Sentença Anunciada, que é esse livro organizado pela Carol Proner, pela Gisele Cittadino, a Gisele Ricobon e o João Ricardo Dornelles. Eu participo desse livro também com um artigo. Eu trabalhei sobre a questão das lacunas da narrativa do juiz na sentença, apontando exatamente o problema da prova. Esse livro ele foi escrito depois de prolatada a sentença, percebe? Uhum. Não é assim absolutamente correto dizer que neste livro nós estávamos já prevendo uma sentença condenatória, porque não, nós partimos da sentença. Uhum. Outra coisa é que havia, sim, uma probabilidade de que essa sentença fosse condenatória em função,
principalmente dos posicionamentos públicos, dos pronunciamentos, das manifestações do juiz Moro a respeito de aspectos importantes, se não diretamente do caso, pelo menos indiretamente, que davam uma ideia de uma certa disposição do juiz em acatar aquela tese que foi apresentada em PowerPoint para o Brasil inteiro, percebe? Sim. Então, eu queria só de antemão fazer esse esclarecimento para que fique muito claro. O trabalho que foi feito é exatamente isso, são comentários a respeito de pontos específicos daquela decisão. No que toca especificamente a questão da propriedade do apartamento, a verdade é que a versão do Ministério Público e a sentença é ainda muito pior do que essa ausência de registro do imóvel no nome do ex-presidente. Veja, vamos ver se eu consigo explicar. É que o imóvel estar no nome, no registro de propriedade imóvel, né? O imóvel ser titularizado pelo ex-presidente Lula, ou não na sentença, para o efeito da sentença e até para o efeito da configuração do crime de corrupção passiva, não é indispensável. Isso não seria indispensável. Por quê? Porque o que a sentença diz é que o imóvel teria sido disponibilizado ao presidente Lula, a titularidade não foi transferida, quer dizer que formalmente não foi passado em nome dele, mas o que isso não implicaria em que ele não tivesse uma vantagem indevida, que em tese poderia advir do usufruto desse imóvel. Ou seja, a rigor, é claro, né, que uma vantagem indevida dessa natureza só poderia mesmo se caracterizar como vantagem se esse imóvel fosse passado para o nome do ex-presidente, ou seja, se ele viesse a ser proprietário. Mas o fato dele não ser proprietário, na sentença, não impede que o juiz Moro conclua pela prática da corrupção passiva, porque, segundo ele, essa transferência não foi feita, por sei lá por que razões, não foi possível fazer a transferência, mas isso não propriamente, não especificamente, impediria que se pudesse falar em vantagem indevida, que só pode vir, portanto, do usufruto do imóvel. Mas nós sabemos que o ex-presidente Lula e nem nenhum membro da família chegou sequer até a posse desse imóvel, né? Então, isso remete a gente para a análise do que é o crime de corrupção passiva. O crime de corrupção passiva, quer dizer, aquele que é praticado pelo servidor no exercício de sua função e que tem que necessariamente estar relacionado a um ato funcional, ele se aperfeiçoa ou pela conduta de solicitar uma determinada vantagem ou aceitar uma determinada vantagem. O que, no meu modo de ver, não está provado nos autos é que o ex-presidente Lula tenha aceitado. Ao contrário, no meu modo de ver, o processo espelha. Pode, na melhor das hipóteses, para o Ministério Público, que ofereceu a denúncia, o processo reflete ou comprova uma oferta. Há a possibilidade de se concluir que a construtora OAS tinha intenção e chegou até a ofertar o imóvel. O que não se tem é a comprovação exatamente da outra ponta do negócio. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, não aceitou, não aprova dessa aceitação. Muito até ao contrário, né? Bastava que ele aceitasse, ainda que o imóvel não fosse efetivamente transferido para o nome dele, que o delito de corrupção, em tese, estaria consumado. O que falta é a prova da aceitação. Ou, em outras palavras, o que existe é a prova de não aceitação, de recusa.
Eu não sei se ficou claro, Hélio. Ficou claro, ficou claro. É como se, por exemplo, uma pessoa compra um bilhete da loteria, né, e entrega a outra como sendo um bilhete premiado, mas a pessoa sequer aceita esse bilhete premiado. E aí... É simples assim. Simples assim. O ex-presidente Lula não aceitou. Pronto. Eu ouvi o senador Roberto Requião outro dia se manifestar sobre o caso. A leitura que ele faz, e ele tem formação também no campo jurídico, né? A leitura que ele faz é a leitura do bom senso, é a mais sensata. Antes e depois da prova. Uhum. O que aconteceu foi uma tentativa, foi uma oferta ao ex-presidente Lula, recusada por ele. E isso porque ele não chegou sequer a ocupar esse imóvel, nem ele, nem nenhum membro da família dele, em um único dia. O fato de ele ter, se é que ele visitou esse imóvel, conforme parece que ocorreu uma visita, isso não é suficiente, isso não é prova de que ele tinha a intenção de aceitar o imóvel. Havia no prédio um outro apartamento e houve uma tentativa da construtora OAS de finalizar o negócio ofertando outro apartamento no lugar. Uhum. Mas conforme a prova dos autos, está mais do que claro que isso não passou de uma oferta sem que a outra ponta manifestasse aceitação. Sem isso não é possível falar em corrupção passiva. Agora, o pior da sentença, e é um ponto que ainda tem deixado dúvidas, apesar de o juiz Moro ter esclarecido isso nos embargos de declaração, é que, segundo a acusação, segundo a narrativa contida na denúncia, ou seja, o Ministério Público de Curitiba denunciou o ex-presidente Lula porque ele teria sido beneficiário de um valor de em torno de 3.700.000 reais que teria origem em uma chamada conta geral de propina entre a empresa, a construtora OAS e a Petrobras. Essa conta teria sido alimentada por contratos da Petrobras com o consórcio Conest-Ernest. Eram obras na refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, e o consórcio Compar, da refinaria Presidente Getúlio Vargas. O montante era mais ou menos 87 milhões. E a denúncia diz, a acusação diz, que o grupo OAS, que era presidido, então, pelo José Aldemário Pinheiro Filho, mais conhecido como Léo Pinheiro, administrava essa conta. Essa conta geraria vantagem indevida para diversos políticos do Partido dos Trabalhadores, entre eles o ex-presidente Lula. E que mais ou menos um montante correspondente a 3% desse valor total da construtora OAS teria sido destinado ao presidente Lula. De que maneira? Ele diz que esses 3.700.000 teriam sido corporificados, a palavra é essa, teriam se corporificado, se materializado na disponibilização ao ex-presidente do apartamento triplex. Como é que ele faz essa conta? É interessante que ele faz essa conta partindo da diferença entre o apartamento mais simples e o apartamento triplex, daí ele chega a um determinado valor, é uma mera conta aritmética. É uma conta de subtração. Um vale mais, outro menos, sobra X. Depois ele soma os valores que a OAS gastou com benfeitorias e com reformas no imóvel triplex, dá 3.700.000, ou seja, o fluxo é o contrário, ele soma, ele parte primeiro do valor dessas benfeitorias para fazer um caminho inverso e chegar, então, logo, só pode ter saído da conta o valor correspondente a essa materialização. Isso é muito perverso.
E essa é uma versão delirante, completamente delirante, porque jamais esse valor poderia se materializar em uma vantagem em favor do ex-presidente. Está mais do que comprovado que essa vantagem foi incorporada ao bem, ao patrimônio da própria construtora. E daí porque essa inequívoca propriedade da construtora OAS enfraquece, claro, essa tese da chamada materialização da vantagem, percebe? Claro que percebo. E estou perplexo. É exatamente por isso que eu comecei a pergunta, falando sobre que justiça é essa que está sendo praticada. Professora, o Rômulus Maia, que está na Suíça, ele quer fazer uma pergunta também. Tá bom, Rômulus, por favor. Professora, a senhora deu a deixa perfeita para a pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, que é o seguinte, essa questão de o dinheiro vir ou não da Petrobras tornou-se fundamental, porque, como a senhora disse, nos embargos de declaração, o Sérgio Moro, esclarecendo um ponto que ele intencionalmente tinha deixado obscuro, afirmou o dinheiro não alegou na sentença que o dinheiro veio de desvios na Petrobras. Mas isso representa um desafio direto à jurisdição do Sérgio Moro. E isso vai ser arguído pela defesa no dia 24. E, em resposta a essa arguição da defesa, o Ministério Público de Segundo Grau já se pronunciou dizendo que o embargo de declaração do Moro foi mal interpretado e que o dinheiro veio, sim, da Petrobras. O que a senhora acha nesse caso? Porque o Moro expressamente disse nos embargos de declaração, que é um recurso que visa justamente a esclarecer o conteúdo de uma sentença, que o dinheiro, ele não, na sentença, ele não diz que o dinheiro vem da Petrobras. Agora o Ministério Público quer fazer uma interpretação, uma interpretação de autoridade daquilo que está na sentença, dizendo que não, que o dinheiro veio sim da Petrobras e vincula. Então eles acusaram golpe com relação a isso, dessa questão da jurisdição. Eu queria que a senhora comentasse essa questão da perda da jurisdição pela ausência de prova entre a conexão do triplex com o eventual desvio da Petrobras, professora. Da Petrobras. Essa questão é importante, ela constitui um ponto extremamente frágil da sentença do todo. Enfim, se você toma o conjunto do processo, desde a investigação até agora a sentença, esse é um dos pontos mais frágeis, mais delicados. É verdade que na sentença o juiz Moro, por diversas vezes, faz afirmações dúbias, em que parece que ele não afirma definitivamente e nem nega definitivamente a questão da origem do dinheiro. Para você ter uma ideia, no item 290 da sentença, bem no começo, portanto, da peça judicial, ele diz que o caso do triplex se insere perfeitamente no mesmo contexto aquele da construção, dos contratos de construção de Angra 3, ele faz referência ao pagamento de vantagem indevida ao então presidente da Eletrobras, Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro Silva, que foi condenado pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. E ele, ao falar no item 290, ele diz que o caso triplex se insere perfeitamente naquele mesmo contexto. E aí ele diz, especificamente, em repartição de vantagem indevida paga em contratos da Petrobras com a construtora OAS a agentes da estatal e a agentes políticos. Se ele parasse nessa frase, colocasse aqui um ponto, ficaria bastante claro que são outras pessoas, outros agentes políticos que não o presidente Lula. Mas ele põe uma vírgula e diz especificamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí ele descreve a acusação sumariamente.
Ele diz que, segundo a acusação, e isso é verdade, quem viu o PowerPoint e quem leu a denúncia depois do Ministério Público de Curitiba, o Grupo OAS, presidido por Léo Pinheiro, administrava essa conta corrente informal, que passava vantagens a agentes políticos do PT, entre eles Lula, e que o acerto da empresa OAS naqueles contratos teria se materializado em determinadas vantagens. Isso, é claro, gerou uma perplexidade em quem lê e interpreta a sentença, daí porque a defesa do ex-presidente entrou, esse foi um dos pontos pelos quais a defesa ingressou com embargos de declaração. Os embargos de declaração se prestam exatamente a esclarecer um ponto obscuro, uma contradição ou uma omissão na sentença. E o Cristiano Zanin perguntou especificamente: há uma contradição na sentença quanto à origem dos valores utilizados no custeio do empreendimento imobiliário. A pergunta do Zanin foi a seguinte: como os valores supostamente desviados dos 3 contratos da Petrobras com a construtora OAS suportaram os gastos com empreendimentos solares e a unidade 164A, se ao mesmo tempo o juízo reconhece que as operações de financiamento e cessão de direitos por parte da OAS foram legítimas e ocorreram dentro da normalidade. Então o juiz Moro responde: não há contradição na sentença quanto a esse ponto. E aí ele diz: esse juízo jamais afirmou, seja na sentença ou em qualquer outro lugar, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida ao ex-presidente. Aí ele diz mais, que nem a corrupção e nem a lavagem de dinheiro, né, que necessariamente vai necessitar da comprovação da existência de corrupção, exigem, ou poderiam, em tese, exigir que valores pagos ou ocultados fossem originários especificamente dos contratos da Petrobras. Na verdade, esse ponto continua sendo um ponto extremamente obscuro, apesar do juiz Moro ter respondido dessa forma, de uma maneira que, óbvio, reforça o argumento da defesa do ex-presidente de que o juiz Moro não teria competência para julgar o caso, exatamente porque ele nega a vinculação da origem de dinheiro aos contratos, aos desvios da Petrobras. Mas o fato é que, em suma, essa perplexidade ela só existe porque a prova é extremamente frágil. Se existe uma coisa no processo penal que pode dirimir uma dúvida entre uma versão acusatória e uma versão de defesa, é exatamente a prova. E a prova, nesse caso, é absolutamente insuficiente. Ou eu diria de outra maneira, a única pessoa no processo que teria afirmado a origem desse dinheiro dessa forma, como consta da denúncia, e não como constou da sentença, porque o juiz na sentença se eximiu de buscar a origem do dinheiro. A verdade é que o Moro não se preocupa com a origem do dinheiro. E ele diz isso aqui agora. O Dallagnol, sim, e os demais procuradores que denunciaram é que afirmaram isso. Nós podemos dizer que a conclusão é que, nesse ponto, o juiz Moro não acatou a denúncia. E depois isso fica claro nos embargos de declaração, em que ele afirma que jamais afirmou que essa origem seria a Petrobras. Mas a única pessoa, a única prova de que ele poderia lançar mão para falar dessa origem seria as declarações do co-réu Léo Pinheiro, que foi tratado por ele na sentença como um colaborador. Na verdade, todos os retalhos, todos os fragmentos, os trechos esparsos, só fazem sentido na sentença por conta das declarações de Léo Pinheiro. O que nós temos aqui? Um colaborador na verdade, o indivíduo que dá a palavra suficiente para costurar muitos retalhos, né,
Isso fragiliza muito a sentença. É por isso que eu tenho uma honesta expectativa, uma fundada expectativa de que essa sentença, bem, se ela for confirmada no TRF, ela não vai resistir a um exame mais exigente, mais minucioso dos tribunais superiores. Inclusive porque o Supremo Tribunal Federal tem precedentes que não autorizam determinadas conclusões importantíssimas na sentença, e a principal delas, qual é? Para o Supremo, é absolutamente necessário, para a configuração de corrupção passiva, a existência de um ato de ofício determinado, seja ele um ato potencial ou concreto, mas é necessário demonstrar qual é o ato de ofício que seria, em tese, praticado como contrapartida, digamos assim, a uma eventual vantagem indevida. Isso é algo que o Moro nega na sentença. Ele é o único que recorre, que afirma, doutora, que o plenário do Supremo Tribunal Federal não tem esse precedente. Está errado. No mesmo comentários à sentença anunciada, e aí para vocês que acompanham isso par e passo, e para os ouvintes que estão interessados em conhecer os detalhes desse processo, eu oriento a leitura do artigo escrito pelo professor Juarez Tavares, junto com o Ademar Borges. Nesse livro Comentários, ele examina, ele passa limpo, ele faz uma análise esgotante do crime de corrupção passiva na visão do STF, mostrando que a sentença do juiz Moro viola o princípio da legalidade exatamente no momento em que a sentença afirma a desnecessidade de demonstração de um ato de ofício potencial ou concreto. Ao contrário, o Supremo, o tempo todo, seja na ação penal 470, que foi o caso do Mensalão, seja na ação penal contra o ex-presidente Fernando Collor, deixou claro a necessidade de demonstrar o ato de ofício potencial ou concreto que seria praticado a troco de uma suposta vantagem. Percebe? Esse é um outro... Esse é um problema, digamos assim, que sozinho pode conduzir o caso ao Supremo para uma análise na via do chamado recurso extraordinário, independentemente da existência ou não de embargos infringentes. Porque não é a existência ou os embargos infringentes que podem caber ou não, a depender da decisão do TRF4, não tem nada a ver com o recurso extraordinário. Ele é possível, entre outros temas, entre outros assuntos, por conta dessa interpretação que o juiz Moro faz da corrupção passiva, que é totalmente desautorizada pelo plenário do Supremo. E eu diria, é desautorizada pela jurisprudência pacificada no campo. Essa jurisprudência, inclusive, é a do próprio TRF4. Vamos ver, então, agora se o TRF4 vai ler essa sentença do Moro de acordo com uma jurisprudência assentada, consolidada pelo Supremo e por outros tribunais, inclusive ele próprio, TRF4, ou se ele vai inovar. Se ele inovar, e aí eu acho que se ele inovar, nós vamos ter um elemento, né, uma circunstância bastante grave para acreditar que o caso do ex-presidente Lula tem realmente sido tratado como uma exceção fora da lei. Como, aliás, o próprio TRF já havia dito antes, né? Pois é, mas só que eles estão levando isso muito a sério, e este fora da lei significa, nesse caso específico do Lula, a exclusão da participação popular das eleições, porque é disso que se trata, de política. Caso
essa suspeita, vamos chamar assim, de que Lula venha a ser condenado, a suspeita da confirmação do TRF4, a condenação já imposta por Moro, seja consumada. Então, seria a exclusão do povo, seria aí um dano político também. Não apenas... Olha, você sabe, eu prefiro pensar, eu sei que existe hoje em funcionamento um partido chamado Partido do Judiciário. Uhum. E a bandeira desse partido é o combate à corrupção. E ele quer fazer isso para mostrar a sua utilidade, a sua importância nesse terreno. Eu acho que, de fato, o sistema de justiça é importante no chamado combate à corrupção, mas é o menos importante. O combate à corrupção, ou a maneira pela qual nós vamos conseguir reduzir a estatística, né, o volume de corrupção no país, é por dentro do campo político. O judiciário trabalha com a ponta do iceberg. Eu admito que hoje o judiciário não é uma coisa só, quer dizer, o judiciário tem segmentos, né? E eu quero crer que não é o judiciário inteiro que hoje em dia tem se manifestado, ou tem, vamos dizer, tem se filiado a esse que eu chamei de partido do judiciário. Acho que existem ali juízes, existem no sistema judiciário brasileiro, juízes, tanto de primeiro grau quanto nos tribunais, que compreendem perfeitamente a missão do judiciário no Estado democrático de direito e que levam a sério a Constituição como um marco do qual a gente não pode se distanciar. A Constituição é a nossa regra do jogo, meu Deus, é a legalidade. Agora, o juiz Moro me parece um defensor de causa. Ele não me parece um juiz. Ele se posiciona como alguém que precisa ganhar uma causa. Eu falo isso porque quando um juiz tem à sua disposição toda uma jurisprudência consolidada, uma regra legal já devidamente assentada, e ele recusa isso para poder julgar um processo contra o acusado, isso para mim é mais inimizade ao acusado do que propriamente um trabalho jurídico defensável pelos cânones, né, do campo. Pela normalidade jurídica. Isso é indefensável diante da normalidade jurídica. Assim, de uma forma popular, para que o nosso... Sim, de fato é. E aqui honestamente, eu não quero fazer nenhum tipo de apreciação pessoal. Eu não conheço o juiz Moro. Não sei quem é. Não estou falando do homem, do juiz Moro. Isso está claro. Eu estou falando do juiz. Eu estou falando da pessoa pública. Em momento algum, professor, doutora Beatriz, em momento algum, sim, na sua opinião, no seu comentário, houve um direcionamento para questões pessoais. Aqui, sim, todos os argumentos foram técnicos, então esse tipo de comentário justificar se faz totalmente desnecessário, porque, primeiro, sabemos quem você é, né? O público sabe. E quem não conhece, basta olhar aqui na descrição do programa para entender que é uma pessoa com grandes responsabilidades. E está falando tudo com base naquilo que ensina, inclusive, nas universidades, e que estuda, e que aprendeu, e que pratica, né? A obediência às leis. O que a senhora falou aqui, que você falou aqui, é obediência às leis. Mas eu acho importante deixar isso claro, sabe? Porque eu acho que isso não pode se tornar uma espécie de disputa pessoal, não é. Não é. Mas, professora, isso é uma briga, isso aí não é uma discussão, não é uma discussão nossa, isso aí foi a Globo com a fulanização da política e da justiça que promoveu. Eu aqui estou discutindo Constituição, trouxe um especialista. Nós não estamos fulanizando. Exatamente, é isso, exatamente. Pois não, conclua. Desculpa, eu te interrompi. Não, que é isso, eu aprendo, pode falar. Sim, mas eu te digo, é por conta dessas perplexidades para qualquer pessoa que acompanha o movimento dos tribunais, a jurisprudência, os precedentes, principalmente do Supremo Tribunal Federal, é que esse tipo de comportamento judicial gera, sim, uma perplexidade, né? Isso, me parece que essa sentença
da forma como ela está fundamentada, não resiste a uma análise. Eu tenho uma esperança de que o sistema de justiça vai corrigir esses erros, essas interpretações que fogem, que desviam completamente dos nossos cânones. Com certeza. E isso não apenas em função do ex-presidente Lula. Não. Isso em função de todo e qualquer um réu no processo penal. Porque a única coisa que nós temos como referência para que a justiça não vire uma justiça de 2 pesos e 2 medidas, né? Aliás, é para isso que existe, por exemplo, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, é que a gente siga o precedente, que a gente siga aquele caminho consolidado. E a regra de ouro é, na dúvida, e uma versão dessas, tão frágil, de forma construída por membros do Ministério Público que não têm a menor ideia do que é a política. Eles não conhecem absolutamente nada de uma administração pública, de uma função política, seja de um presidente, de um governador. Eles simplesmente criminalizam todos os políticos e chegam a conclusões que são absolutamente conspiratórias. Mas isso porque essas pessoas, elas são autorreferenciadas. O conhecimento dessas pessoas se limita ao conhecimento válido no mundo jurídico. É um conhecimento autorreflexivo. Elas não se preocupam em conhecer algo fora da caixinha. Elas não duvidam de si mesmas. E as pessoas que não duvidam de si mesmas não podem exercer esse tipo de função, principalmente o juiz. O juiz é um indivíduo que tem que se colocar em dúvida o tempo todo e distante do interesse das partes. A missão de um juiz é, acima de tudo, zelar pelas garantias constitucionais. O dia que um juiz parar de fazer isso, nós estamos perdidos, porque nós não temos mais a quem recorrer. Olha, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui no nosso programa. O convite para a próxima semana já está feito. Aceitar ou não é uma questão aí de adaptação da sua agenda, mas sabemos que a próxima semana será decisiva para a justiça brasileira diante de tudo que foi dito aqui por você, doutora Beatriz Vargas. A única certeza que eu posso dar ao nosso público é que quem vai ser julgado no dia 24 será o sistema judiciário brasileiro, será a Constituição brasileira, porque se Lula for condenado diante de tudo que foi colocado e que outros juristas têm colocado, aí vai ser difícil acreditar em justiça. Muito obrigado, bom fim de semana, volte sempre, vamos combinar aí uma nova participação, tá bom? Um grande abraço e vamos torcer por justiça. Tudo de bom, um abraço. Tudo de bom, Wellington. Abraço, Romulo. Conversamos aqui com a doutora Beatriz Vargas, que é professora de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e também da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela falou sobre o absurdo jurídico da condenação de Lula. Rômulus, enquanto... Ela foi da UFMG, agora ela é só da UNB. Mas, assim, eu vou fazer um comentário, não de fundo, mas que privilégio a gente vê a qualidade e a necessidade de maior representatividade da intelectual, da pensadora, da mulher brasileira, né? Hoje, na sexta-feira, primeiro a professora Marilena Chauí e agora a professora Beatriz Vargas. Realmente, eu queria chegar a um momento em que eu não precisasse fazer esse comentário, que fosse natural, mas ainda não chegamos nesse momento, felizmente, então eu preciso registrar aqui a qualidade dessas intervenções, Wellington. Olha, sensacional. Assim, você falou tudo. Você traz uma mulher como a professora Marilena Chauí e depois uma mulher como a Beatriz Vargas, a doutora Beatriz Vargas, e eu não precisei abrir a boca nem você. Que diante do exposto, tenho dito, me senti extremamente representado. Então é muito bom saber que a gente tem pessoas nesse nível e comprometidas com a verdade, com o que há de melhor, que é a justiça. A justiça é uma coisa maravilhosa,
não é? Como a política é uma coisa maravilhosa e nós devemos ter a alegria de poder participar ativamente dos acontecimentos políticos. Não é isso, Rômulo? Agora eu já estou chamando aqui o Rubens. O Rubens vai ser rapidão hoje, porque ele vai falar comigo sobre apenas um live que nós vamos fazer, já estreando aí um projeto que nós estamos anunciamos a semana passada. Bom dia, doutor Rubens Francisco. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, olha, é bom desligar aí o áudio, que está com delay do programa. Já vai chegar. Então tá. Então, enquanto o doutor Rubens tira o áudio aí, eu vou falando que nós vamos falar hoje a partir das 11 horas de Brasília, num live aqui na página do Duplo Expresso e das páginas também que compartilham, certamente. Nós vamos fazer um live sobre fake news, que é um tema muito importante e que vai ser explorado de uma maneira perversa no período eleitoral. É um laboratório, o Brasil é um laboratório para essa intervenção do mundo digital com a justiça, e nós precisamos barrar aí. Esse tema tem sido debate aqui na Europa, em países como a França, aqui na Suécia e também na Alemanha e na Suíça também. Eu estava lendo ontem uma publicação suíça, e na Suíça também está em debate a questão do fake news, e o doutor Rubens vai falar sobre esse tema hoje com a gente às 11 horas. Bom dia, doutor Rubens! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Então, como é que você está em Brasília hoje, é isso? Então, estávamos lá no Teatro Dulcina, né? E a professora Beatriz, que estava falando ainda há pouco, estava justamente sustentando, né, esses aspectos lá para o pessoal que estava lá, para poder se inteirar dessas situações aí que vão ocorrer, né, no dia 24. Pois esclarecendo. Uhum. Esclarecendo que já está para lá de claro, né? Tá claro. A gente ficou assim, a gente só ficou assim, como um sinal de trânsito. Olha, tá verde, olha, tá vermelho. Assim, a gente está indicando, né? Porque tá tudo explícito. É válido porque reforça, né, cada vez mais aí inclusive complementando aí o comentário elogio do Rômulo, né? Sim. A Marina Chauí, né, qualidade técnica, né, das mulheres aí que estão opinando, esclarecendo, enfim, participando, e fechando com chave de ouro a participação de mais uma mulher, que é a juíza do Distrito Federal, né, que forneceu o documento aí, que não é só uma comprovação de propriedade, é a exteriorização, a materialização de um entendimento jurídico contrário à sentença do juiz Moro. Né? Com certeza. Esse papel ele não tem esse papelzinho só, assim, é só propriedade e tal. Ele é a materialização. É a mosca na sopa de Moro. Até mais que isso, né? Isso aí é um tapa na cara, né? Um tapa na cara. Mas, Rubens, porque o nosso tempo, daqui a pouquinho tem o Leonardo Atush lá no Brasil 247, você sabe que a gente tem um horário para entregar aqui, né? Porque a gente tem... Pois é. Então, eu queria só, porque a gente 11 horas vai voltar para falar sobre fake news, a gente pode também tocar nesse assunto numa boa. Só queria que você chamasse aí o público que adora você. Você já é popstar. O Moro deve estar com a inveja danada aí, né? Porque... o popstar pela internet, sem precisar da Globo. Ô, Rubens, fake news é um tema que tem preocupado e tem sido motivo de debate aqui na Europa e em outros países da América do Sul também, e na África, em países africanos também, o fake news, porque está claro que não existe um fundamento para o que é fake news. Ninguém sabe o que é. Isso aí criaram, jogaram no ar, e quem vai decidir é o imaginário do dono do Facebook, ou os robôs que ele vai programar do jeito que ele quiser. Então, vamos falar sobre isso. Eu queria só que você falasse da importância desse debate, e 11 horas nós vamos entrar ao vivo aqui no Duplo Expresso e também nas outras páginas que compartilham. A Marina Chauí já deu uma premiere aí sobre essa questão de controle, né? Controle de massa, controle da rede, controle de comunicação, que ainda não está sendo totalmente possível. Já estamos sob o controle, né, dessas instituições que montaram essas vias de comunicação. Essas vias de comunicação são portas, né, pelas quais
essas organizações aí também exerceram domínio, como aconteceu nas jornadas de 2013. As pessoas foram para a rua, botou pato amarelo, botou camisa amarela, todo mundo comprou essa história absurda aí, que não tem pé nem cabeça. Uhum. Todo mundo foi convencido a abrir mão das garantias constitucionais em troca de uma cruzada do bem contra o mal, nos moldes do combate ao terrorismo norte-americano, né, que para eles é real, para a gente aqui foi uma coisa construída a partir, né, da erradicação de uma... colocar o PT como se fosse uma espécie de Al-Qaeda, né, Al-Qaeda Tupiniquim, né, que fazia uma série de coisas e tal, tudo abstrato. Pois é. Isso o Eugênio Aragão abordou muito bem também ontem. Sobre o fake news, eu vou até me apropriar de um termo que o Aragão usou ontem, que eu achei muito legal, que é a bactéria oportunista. É como daquela infecção hospitalar. Você tem um organismo doente, aí uma bactéria aproveita a deficiência imunológica daquele indivíduo e ali já começa a se aflorar já para destruir por completo, né, aquele organismo. O Brasil hoje é moribundo, né, institucionalmente, infelizmente foi atacado aí por vários, né, vírus. Né? Esse fake news é a bactéria oportunista que já está chegando aí no último alento do moribundo, né, para infeccionar, a partir do Brasil tentar infeccionar o mundo inteiro. Né? Uhum. Porque esses grupos que coordenam aí essa vigilância em massa, essa manipulação de opinião, ou como diria Chomsky, né? O consenso fabricado, a fabricação de consenso, Exatamente. a fabricação de ideias. Né? A pessoa acha que a ideia é dela, mas Isso. na verdade ela está sendo... Elas incorporam ideias até de robôs, não é, ô Rubens? Exatamente. Então, o exemplo claro disso, né, foi aquele debate que eu te falei. Um camarada veio para mim e falou assim, digita no Google o maior ladrão do mundo. Né? No caso, eu estou digitando em português. Aí a resposta vem que é o Lula. Né? Uhum. E aí eu fiquei curioso e escrevi em inglês. Aí a resposta foi outra coisa. Pois é. Né? Agora, se você pega, por exemplo, qual é o maior cão do mundo e coloca em 3 idiomas, a resposta é a mesma no Google. Então, os robôs do Google estão direcionados para, em português, dar esse tipo de resposta. Porque, no momento, a criação desse consenso é essa. E eu até falei, explicando para ele, ver o que os robôs do Google vão te mandar fazer agora. Né? Porque você não está nem falando com uma pessoa que está manipulando sua opinião. Você está falando com scripts de programação. Com certeza. Ô Rubens, você sabe que tempo aqui é uma coisa impressionante. Passa mesmo, apesar da conversa ser maravilhosa. Nem eu, nem Rômulo vamos poder comentar, por exemplo, Marilena Chauí, Beatriz Vargas, a sua presença, mas às 11 da manhã de Brasília, eu, Rômulo, Dr. Rubens Francisco e o Abel Paulo Gamba vamos estar falando sobre fake news, tá bom? Aqui mesmo, nas páginas que compartilham. E eu agradeço, Rubens, por você ter acordado cedão aí para fazer essa introdução. Já deixou todo mundo com aquele gostinho de gás, né, do quero mais. E vai ter mais daqui a pouco, às 11 da manhã. Olha, eu estou aqui com o cocô do dia na mão. Para você, quem é o cocô do dia, Rubens? O cocô do dia hoje? Sim. Rapaz, aqui em Brasília ainda falar sobre isso é um problema, hein?